Olá, queridos e amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês, sejam todos muito bem-vindos e que alegria poder nos encontrarmos mais uma vez aqui através desse nosso canal do YouTube para juntos nos alimentar da Palavra de Deus que quer nortear a nossa vida, iluminar a nossa caminhada de fé. E hoje, nessa quarta-feira, dia 10 de outubro de 2018, estamos aí vivenciando a 27ª semana do Tempo Comum. E a liturgia de hoje propõe para nós a reflexão do Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículos de 1 a 4, que vai nos narrar o seguinte. Um dia, Jesus estava orando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe, Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou a seus discípulos. Ele respondeu, quando orardes, dizei, Pai, santificado seja teu nome, venha o teu reino, dá-nos a cada dia o pão cotidiano e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todo aquele que nos deve, e não nos introduza em tentação. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, iluminados pela Palavra de Deus, nós queremos então acolher a riqueza e os ensinamentos a qual então o Senhor traz para nós através da sua Palavra. Hoje, e de maneira especial no Evangelho de São Lucas, nós temos então Lucas que ele traz para nós Jesus como modelo de oração. É interessante nós percebemos que Jesus, embora sendo Deus, por várias vezes, e principalmente antes de tomar alguma decisão importante no seu ministério, na sua vida, ele se coloca em oração diante do Pai. E aí nós poderíamos então nos questionar, mas o porquê? Jesus não é Deus? Sim, ele é Deus, mas a comunhão, ou melhor dizendo, a oração, é que mantém então ele em comunhão com o Pai, que o ajuda a poder compreender e saber qual é a vontade do Pai. E aí já podemos então nos questionar, e nós? Diante dos momentos de escolha, de dificuldade na nossa vida, nós também temos essa mesma atitude de Jesus? Nos colocamos sempre em oração para saber qual a vontade do Pai, para ouvir a sua vontade? É claro que muitas vezes nós buscamos então decidir as coisas de acordo com aquilo que nós achamos. E depois lá na frente não dá certo e vamos então ainda brigar com Deus. Mas Senhor, por que não deu certo? Por que isso? Por que aquilo outro? Ora, é claro, nós não buscamos ouvir e fazer a vontade de Deus. E aí então tudo está propenso a dar errado. Porque buscamos fazer aquilo que é a nossa vontade. E deixamos então de rezar essa oração que Jesus então ensinou aos seus discípulos. Isso é bonito porque na época era comum os mestres ensinarem os seus discípulos a rezar. E os discípulos de Jesus também querem e vê na oportunidade de Jesus em oração de poder também aprender a oração através de Jesus. Eles pedem, Senhor, ensina-nos a rezar, também como João Batista ensinou os seus discípulos. E Jesus então, ele profere essa belíssima oração a qual nós rezamos todos os dias, a oração do Pai Nosso. E o interessante aqui da oração do Pai Nosso no Evangelho de São Lucas é que nós temos algumas diferenças, e não vamos tratar aqui elas, porque não cabe nesse momento. Mas a comunidade de São Lucas é uma comunidade de pessoas pobres, e pobre financeiramente falando. As pessoas que passavam necessidades. E aqui então, quando fala, Pai, venha o teu reino, ou seja, venha a justiça, venha a tua mão a nos proteger, a nos livrar de todos os poderosos que nos oprimem. E Jesus então segue adiante. Primeiramente ele inicia essa oração chamando a Deus de Pai, algo que então para a época era uma novidade, porque somente se dirigiam para chamar alguém de pai as crianças. Então não era comum as pessoas se dirigir a Deus dessa forma, mas Jesus ele ousa e ensina-nos a poder então a nos colocar nessa postura de filhos amados desse mesmo Pai de Jesus Cristo, que também é o Pai nosso.
E assim, então, como dizia, venha o teu reino, o reino de justiça, de paz, a qual, então, todos nós almejamos. Santificado seja o teu nome. Santificar o nome de Deus requer de nós, então, um esforço. E um esforço incomum da nossa parte. Porque não podemos, então, através das nossas atitudes, deixar que, então, a nossa fé seja professada apenas com a boca, mas as atitudes, elas não condigam com aquilo que nós, então, professamos como fé. É o que nós ouvimos, então, na primeira leitura de hoje. Aproveitando a oportunidade, Paulo, então, ele se dirige à comunidade da Galácia e vai, então, chamar a atenção para a sua caminhada junto aos apóstolos. Ele vai dizer, então, que em determinado momento, ele, então, foi até Jerusalém, se encontrou com Pedro, Tiago e João, que eram, então, as cabeças da igreja, os pilares da igreja. E ali, então, eles decidiram que Pedro iria, juntamente com os demais apóstolos, evangelizar os judeus, enquanto Paulo iria aos pagãos. Mas, diante de tudo isso, Paulo vai dizer que, em determinado momento, ele chamou a atenção até mesmo de Pedro, porque estava agindo, dando um contra-testemunho da fé. Ele vai dizendo, tu que és judeu, vive como pagão, porque você então não vive como judeu? Ou seja, porque você não vive aquilo que prega? Porque Pedro então desprezava, ele comia com os pagãos. E isso era então ali um contra-testemunho para a época. E Paulo então chamou-lhe a atenção. Então, meus queridos amados irmãos, como nós percebemos, a oração deve mudar a nossa atitude, o nosso jeito de ser. Deve nos transformar, nos moldar, nos levar e nos tornar seres humanos melhores. Do que adianta, então, palavras proferidas somente da boca para fora? É preciso, então, a oração, primeiramente, mudar o meu interior, para que, então, ali, ela possa ter coerência, ela possa ter, então, ali, de fato, esse poder de transformação e que nós vamos percebendo um pouco na nossa vida. É claro que não é da noite para o dia que isso acontece. É essa intimidade, essa perseverança, essa insistência, essa persistência, porque para rezar, e principalmente nos dias de hoje, não é fácil. O mundo de hoje nos coloca tantas coisas, e nós vamos agregando tantas coisas no nosso dia, que o que nós deixamos de lado? Primeiramente, Deus. Vamos fazendo tudo, se sobrar tempo, eu vou rezar hoje. E não deve ser assim. Deve ser a primeira parte do dia, ou na noite, não sei o tempo que você então irá dar a Deus, mas é preciso nós então tirarmos um tempo para nos colocar em oração e assim, com certeza, ouvirmos a vontade de Deus, deixarmos que essa palavra também nos impulsione para que nós possamos então anunciar o Evangelho, como o salmista de hoje nos convida. Ide por todo o mundo e a todos pregai o Evangelho. E só, de fato, sairemos de nós mesmos, nosso comodismo, nosso egoísmo, nosso mundinho, se nós então, de fato, nos alimentarmos na oração, porque é Deus que nos envia, é Deus que nos manda poder ir ao encontro também dos nossos irmãos necessitados. Irmãos necessitados não somente do pão físico, mas principalmente do pão espiritual. Portanto, voltando para o Evangelho de hoje, nós podemos então perceber que, santificando o nome de Deus, o reino de Deus vai acontecer no meio de nós. Venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos. Isso requer de nós o quê? Esse lançar-se nas mãos de Deus, na providência divina, e não num acúmulo de bens. E perdoa-nos os nossos pecados, como também nós perdoamos os nossos devedores. E é interessante porque muitas vezes só queremos nós sermos perdoados e não queremos dar o perdão, não nos abrimos ao perdão. O perdão é um dom de Deus e só passará por nossa vida, nas nossas atitudes, se nós então nos abrirmos a essa ação. Muitas vezes você então guarda mágoa do seu irmão que pecou, errou contra ti, contra você, e aquilo então vai fazendo mal para quem? Para você mesmo. Então é preciso se abrir ao perdão, para dar o perdão, para que o nosso coração ele não fique ali armazenando
essas mágoas e sentimentos, tudo isso traz enfermidade e doença para a nossa vida. Abra-se ao perdão, faça essa experiência restauradora e você poderá então experimentar a cura de Deus na sua vida. E não nos deixeis cair em tentação. Então pedimos a Deus que nos ajude e não nos deixe cair em tentação, porque muitas vezes, se não estivermos fortalecidos na oração, poderemos ceder à tentação e aí cair no pecado. Então, meus queridos e amados irmãos, que nós possamos então rezar o Pai Nosso, essa oração que Jesus nos ensinou, não somente da boca para fora, mas também com atitudes, fazendo com que essa oração ela possa então ser ali vista e percebida através do nosso testemunho. E que o Espírito Santo de Deus seja a nossa força, Maria Santíssima, nossa Mãe, ela que é a mulher da palavra encarnada, nos ajude então a viver toda essa proposta, a radicalidade do Evangelho. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado a você, meu querido amado irmão, que nos acompanha aqui nesse nosso canal, que se inscreveu no nosso canal, muito obrigado, que compartilha e divulga esse vídeo. Obrigado pela sua ajuda, pela sua missão comigo através desse nosso canal. E você que ainda não se inscreveu, peço encarecidamente a você que se inscreva. É fácil, você não paga nada. É só você clicar aqui embaixo em inscrever-se. Ative também o sininho para que você seja notificado dos vídeos que eu vou postando no decorrer da semana. Deixe o seu like, seu comentário. Ajude-nos a divulgar esse canal, compartilhando com seus grupos, contatos, amigos, enfim. Vamos evangelizar também através desse meio de comunicação social. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Padre Pio, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno a cada um de vocês. Até o próximo vídeo, se assim nos permitir. Espero por você.